Você já se perguntou o que realmente aconteceu em Roswell? O brilho de um objeto misterioso no céu de 1947 desencadeou uma avalanche de teorias e especulações que persistem até hoje. Será que testemunhamos uma visita extraterrestre? Ou algo mais prosaico, mas igualmente intrigante, estava por trás do evento? Este enigma, envolto em mistério e relatos conflitantes, continua a cativar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Descubra os bastidores deste incidente histórico, desvendando as evidências e as teorias que tentam explicar o inexplicável. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo da ufologia. Analisaremos os documentos, os relatos e as interpretações, buscando respostas para as perguntas que nos intrigaram por décadas. Compreenda os detalhes do caso de Roswell e a sua importância para nossa compreensão do universo e de nós mesmos. Você encontrará um mergulho profundo na história, desvendando os mistérios e as possíveis explicações por trás deste evento icônico. Aprenda a diferenciar fato de ficção e descubra a verdade por trás da lenda. O ano era 1947. Um objeto misterioso caiu em Roswell, Novo México, gerando uma onda de especulação que ecoa até hoje. O incidente tornou-se um marco na ufologia, alimentando a busca por respostas sobre a vida extraterrestre e a possibilidade de encontros com o desconhecido. O que começou como um relato de um agricultor encontrou um objeto estranho no campo evoluiu para um quebra-cabeça complexo, envolvendo relatos conflitantes, documentos secretos e teorias da conspiração. A falta de evidências concretas e a rápida tentativa de minimizar o evento pela Força Aérea dos Estados Unidos contribuíram para a perpetuação do mistério. Compreender o contexto histórico é fundamental. A Guerra Fria e a corrida espacial estavam em alta, o que amplificou a ideia de uma possível ameaça extraterrestre. Essa atmosfera de tensão e incerteza influenciou a maneira como o incidente foi recebido e interpretado. Analisar os diferentes relatos, as evidências e as teorias é crucial para desvendar os mistérios de Roswell. Entender as motivações por trás das diferentes narrativas e questionar as fontes é essencial para uma análise crítica. Para desvendar este mistério, precisamos entender os elementos-chave: a cronologia dos eventos, os testemunhos, as evidências materiais e as teorias da conspiração. Somente com uma análise profunda e imparcial podemos chegar a uma compreensão mais clara. Descubra os mistérios de Roswell. Sua participação é fundamental. Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários. Inscreva-se para mais vídeos sobre mistérios fascinantes e continue a jornada conosco. Seu feedback é valioso. Para compreender os mistérios de Roswell, precisamos de uma abordagem metódica. Primeiro, identifique as fontes primárias, documentos oficiais, relatos de testemunhas e análises científicas. Analisar cada relato com ceticismo, buscando possíveis vieses, é crucial. Em seguida, compare as diferentes versões dos fatos. Perceba como as narrativas evoluíram ao longo do tempo e identifique possíveis contradições. Analogamente, ao analisar um quebra-cabeça, cada peça, por menor que seja, contribui para a imagem completa. Desenvolva um raciocínio crítico. Questione as evidências, buscando explicações alternativas para os eventos. Imagine diferentes cenários e explore as possibilidades, como um detetive investigando um crime. Identifique as lacunas de informação. Onde a narrativa oficial falha em fornecer respostas? Quais perguntas permanecem sem resposta? Esses questionamentos são essenciais para entender as limitações do conhecimento atual. Finalmente, aplique o aprendizado a outras situações. A análise crítica de Roswell pode ser aplicada à interpretação de notícias, à avaliação de informações e à tomada de decisões em diversas áreas da vida. A queda do objeto em Roswell, em 1947, não foi apenas um evento isolado. Representou um ponto de inflexão na nossa compreensão do desconhecido, lançando dúvidas sobre a nossa própria realidade. A rapidez com que o governo tentou minimizar o incidente, somada à falta de informações claras, alimentou teorias da conspiração e a busca por respostas. Imagine um quebra-cabeça com peças faltantes. Cada nova informação, por mais pequena que seja, pode ser crucial para completar a imagem. O caso de Roswell, no entanto, parece resistir a uma solução definitiva, criando um vácuo de compreensão. Este vácuo tem implicações profundas. A falta de clareza sobre o incidente afeta nossa capacidade de avaliar a informação em outras áreas, de questionar a narrativa oficial e de buscar a verdade por trás das aparências. A dúvida e a especulação são inerentes à natureza humana, mas a falta de transparência pode gerar desconfiança e alimentar a desinformação. A urgência de entender Roswell reside na necessidade de aprender com os erros do passado. O que aconteceu em 1947 pode ser uma metáfora para a maneira como lidamos com o desconhecido hoje.
A capacidade de questionar, investigar e buscar a verdade é essencial para a construção de uma sociedade mais informada e crítica. Precisamos entender as motivações por trás das diferentes narrativas e buscar evidências para esclarecer o que realmente aconteceu. Somente assim poderemos superar a lacuna de conhecimento e avançar com maior compreensão do universo. Para entender os mistérios de Roswell, precisamos de um olhar analítico sobre os eventos. Primeiro, compreendamos a cronologia. O incidente de 1947, os relatos iniciais de um objeto estranho, a intervenção da Força Aérea e as declarações iniciais sobre um balão meteorológico. Em seguida, examine os testemunhos. Relatos de pessoas que alegam ter visto objetos voadores não identificados, OVNIs, ou seres extraterrestres são fundamentais para construir uma imagem completa. Analisando os relatos, podemos identificar possíveis vieses e inconsistências. Documentos desclassificados, como relatórios da Força Aérea e registros governamentais, oferecem um panorama mais amplo, mas nem sempre são totalmente transparentes. A busca por esses documentos e sua análise crítica é um passo essencial. Considere as teorias da conspiração. A ideia de que o governo escondeu informações cruciais sobre o incidente é uma das mais populares. No entanto, é fundamental analisar essas teorias com um olhar crítico, buscando evidências que as sustentem. Por fim, explore a ciência da época. A tecnologia e o conhecimento científico de 1947 eram diferentes dos atuais. Compreender esse contexto histórico é crucial para avaliar a plausibilidade das diferentes explicações. Considerar a possibilidade de um fenômeno desconhecido, mas natural, é igualmente importante. Com esses elementos em mãos, podemos construir uma compreensão mais completa e crítica dos mistérios de Roswell. Aplicando conhecimento sobre Roswell, podemos desenvolver habilidades de análise crítica. Imagine um artigo de jornal sobre um evento misterioso. A capacidade de identificar vieses, contradições e lacunas de informação é crucial. Para superar a falta de evidências concretas, podemos recorrer à pesquisa histórica. Analisar documentos antigos, entrevistas e registros oficiais pode fornecer pistas valiosas. Analogamente, um detetive usa pistas para resolver um caso. Entender a perspectiva de diferentes partes interessadas é essencial. A Força Aérea, o público em geral e os ufólogos têm visões distintas do incidente. Reconhecer essas perspectivas ajuda a evitar generalizações e interpretações superficiais. Lidar com a complexidade das teorias da conspiração requer discernimento. Analisar as evidências com um olhar cético e questionar as motivações por trás dessas teorias é crucial. Assim como um cientista testa hipóteses, precisamos avaliar as teorias da conspiração com base em evidências. Para superar a dificuldade de acesso a informações, utilize fontes confiáveis. Bibliotecas, arquivos governamentais e instituições acadêmicas podem fornecer acesso a documentos e pesquisas importantes. Assim como um estudante pesquisa para um trabalho acadêmico, busque por fontes confiáveis. Aplicando essas estratégias, podemos aprofundar nossa compreensão sobre os mistérios de Roswell e desenvolver habilidades valiosas para analisar eventos complexos e informações confusas. Para aprofundar a compreensão dos mistérios de Roswell, analisemos casos históricos similares de objetos voadores não identificados, OVNIs. A análise comparativa pode revelar padrões ou semelhanças que fornecem insights sobre o fenômeno. Examinemos a relação entre a tecnologia da época e os relatos. A capacidade da Força Aérea em 1947 de identificar e classificar o objeto é fundamental para a análise. Compare isso com as tecnologias atuais e a capacidade de monitoramento. A influência da Guerra Fria na percepção pública do incidente é crucial. A atmosfera de tensão e incerteza da época pode ter moldado a maneira como o evento foi relatado e interpretado. Analise a propaganda e os discursos da época. Investigue a evolução das teorias da conspiração ao longo do tempo. Como as narrativas se adaptaram e mudaram à medida que novas informações surgiam. Compare essas evoluções com outros casos de conspiração histórica. Considere a importância da análise forense em eventos como Roswell. A falta de uma análise forense completa e independente dificultou a resolução do mistério. Como a ausência de uma análise rigorosa afeta a conclusão? A combinação desses elementos, análise comparativa, contexto histórico, evolução das teorias e a importância da análise forense, nos permite uma visão mais completa e profunda sobre os mistérios de Roswell. A compreensão dos mistérios de Roswell vai além da mera curiosidade. Investigações científicas sobre objetos voadores não identificados, OVNIs, têm implicações práticas significativas. A busca por respostas pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias e à compreensão de fenômenos desconhecidos. Um exemplo disso é a pesquisa em materiais avançados, que muitas vezes surge a partir da necessidade de entender fenômenos incomuns.
A análise de objetos suspeitos de origens extraterrestres pode levar a descobertas inovadoras. A busca por respostas em Roswell também impulsiona o desenvolvimento de habilidades analíticas. A capacidade de questionar, investigar e avaliar evidências é essencial em diversas áreas, desde a ciência até a resolução de problemas complexos no mundo real. A análise crítica dos relatos e evidências de Roswell pode ser aplicada à interpretação de notícias, à tomada de decisões e à compreensão de eventos complexos. Aprender a identificar vieses e lacunas de informação é uma habilidade valiosa em qualquer campo. Pesquisas de instituições renomadas, como a NASA, embora não se concentrem especificamente em Roswell, fornecem contexto sobre a busca por vida extraterrestre. A busca por respostas sobre o universo e sua complexidade é um impulso para a ciência. A investigação de Roswell, portanto, não é apenas um estudo histórico. É uma lição sobre a importância da análise crítica, a busca incessante pelo conhecimento e as implicações práticas do desconhecido. Chegamos a um ponto crucial na nossa jornada pelos mistérios de Roswell. Ainda existem perguntas sem resposta? Claro, mas vamos analisar as principais dúvidas. Uma delas é a falta de evidências físicas irrefutáveis. Será que algo mais prosaico, como um acidente, pode ter acontecido? Especialistas em ufologia, por exemplo, argumentam que a falta de uma análise forense completa dificultou a resolução do caso. Imagina, se tivessem analisado o objeto com a tecnologia atual, talvez tivéssemos respostas mais claras. Outro ponto é a influência da Guerra Fria. A tensão da época provavelmente influenciou a maneira como o incidente foi tratado. Afinal, a corrida espacial estava em pleno vapor, e o medo do desconhecido era muito forte. Apesar das teorias, é importante lembrar que não temos respostas definitivas. Mas a investigação nos ensina sobre a importância da análise crítica e da busca incansável por respostas. Será que alguma das teorias se aproxima da verdade? É algo que só o tempo e mais investigações podem responder. Resumindo, a questão de Roswell nos força a questionar nossas crenças e a buscar evidências de forma crítica. E, talvez, o mais importante, nos ensina que, às vezes, os mistérios mais fascinantes podem não ter respostas imediatas. Mas a jornada de busca é o que importa. Recapitulando, o incidente de Roswell em 1947 continua a intrigar e fascinar. A falta de evidências conclusivas e a presença de relatos conflitantes criaram um mistério duradouro. Mas o que aprendemos com essa história? Primeiro, a importância da análise crítica. A capacidade de questionar as fontes, avaliar as evidências e considerar diferentes perspectivas é fundamental em qualquer investigação. Imagine como essa habilidade pode ser útil em sua vida cotidiana. Segundo, a busca incessante pelo conhecimento. A história de Roswell nos lembra que o desconhecido sempre existirá e que a busca por respostas é uma jornada contínua. Continue aprendendo e explorando. Terceiro, a influência do contexto histórico. A Guerra Fria e a corrida espacial moldaram a percepção pública do incidente. Entender o contexto histórico é essencial para uma análise completa. Portanto, aplique o que aprendeu sobre análise crítica. Busca pelo conhecimento e contexto histórico à sua vida. Desenvolva suas habilidades de pensamento crítico e continue a explorar os mistérios do universo. Compartilhe seus pensamentos e aprendizados nos comentários. O mistério de Roswell nos deixa com uma lição valiosa. O desconhecido sempre existirá. A busca por respostas, por mais complexas que sejam, é parte essencial da experiência humana. É a busca, a curiosidade, que nos impulsiona a aprender e crescer. Reflita sobre a complexidade das narrativas e a importância da análise crítica. O caso de Roswell serve como um exemplo perfeito da necessidade de questionar, investigar e buscar a verdade por trás das aparências. Como podemos aplicar isso em nossas próprias vidas? A história de Roswell nos convida a olhar além do óbvio, a explorar diferentes perspectivas e a questionar as narrativas que nos são apresentadas. A busca pelo conhecimento é um processo contínuo e desafiador, mas também extremamente gratificante. O mistério de Roswell, apesar de não ter respostas definitivas, nos deixa com uma profunda sensação de admiração pelo universo e pelo poder da nossa curiosidade. Continue a explorar os mistérios que nos cercam, questionando, aprendendo e descobrindo. A jornada de busca por respostas nunca termina. E é exatamente essa jornada, essa busca incansável pelo conhecimento, que nos torna mais sábios e mais humanos. E lembre-se, o universo é cheio de mistérios por desvendar.